São 77 ex-executivos da maior empreiteira do país, contando o que sabem sobre campanhas eleitorais, governos e obras públicas. Não queremos furto, queremos respeito. Dias depois da assinatura dos acordos de delação premiada da Odebrecht, o vazamento de um só desses depoimentos dá a medida do estrago por vir. Um dos assessores mais próximos do presidente Michel Temer, José Yunes, amigo dele há 50 anos, pediu demissão ao ter o nome envolvido nesse depoimento. O ex-diretor de Relações Institucionais, Cláudio Melo Filho, citou 51 políticos de 11 partidos, começando logo pelo presidente da República. Segundo o relato dele, quando era vice, Temer pediu diretamente ao dono da construtora, Marcelo Odebrecht, ajuda para campanhas do PMDB. Teria recebido 10 milhões de reais. O presidente diz que foram apenas doações legais. Depoimentos ainda não revelados tendem a embaraçar mais outros atores, do presente e do passado. Mas como a função de Cláudio era cuidar dos interesses da Odebrecht no Congresso, é o Legislativo o mais atingido até aqui. Cláudio Melo Filho passou 12 dos seus 27 anos de Odebrecht em Brasília. Ao longo de 9, com o conhecimento dele, a empreiteira distribuiu 68 milhões de reais a políticos para garantir a aprovação ou a modificação de 14 projetos no Congresso. Medidas provisórias, projetos de lei, tratando de matérias como regime tributário, regulação da concorrência, parcelamento de dívidas com a União. O depoimento dele descreve um processo em 6 etapas. Na primeira, a área de Relações Institucionais recebia de seus interlocutores no Congresso a pauta de projetos de lei e medidas provisórias que pudessem interessar a Odebrecht. O diretor levava a lista para análise do comando da empreiteira, que então escolhia as matérias a acompanhar, reunidas num documento interno chamado Monitor Legislativo. O segundo passo era acionar parceiros políticos dentro do Congresso, os chamados informantes. Eles enviavam a cada início de semana a agenda de discussões e alertavam sobre o andamento das matérias de interesse. Depois disso, a empreiteira apontava meios de Odebrecht influir nas matérias de seu interesse por meio de associações e confederações de classe, que por sua vez também atuavam junto aos parlamentares. O passo seguinte era identificar a necessidade de propor emendas aos projetos para atender às demandas da Odebrecht. Na quinta etapa, o diretor elaborava uma estratégia para que as comissões temáticas apresentassem documentos e notas técnicas que levassem à aprovação da matéria nos termos defendidos pela Odebrecht. Tudo isso e mais o convencimento dos parlamentares. Por fim, a empreiteira fazia o pagamento aos políticos que haviam influenciado o resultado da votação. Um país do porte do Brasil, que teve nas últimas décadas, eu diria, que investiu muito em infraestrutura e com pouca regulação, tinha empresas familiares que foram ganhando tamanho nesse processo, sem terem processos internos de integridade, de controle, e isso fez com que avançasse uma relação promíscua entre o público e o privado. Isso acaba se agravando quando as empresas passam a poder ter um papel de financiadoras das campanhas eleitorais, porque aí elas têm um vínculo direto com os políticos e com os partidos e passam a ter um peso muito grande na definição das eleições. E isso gera problemas claros entre os poderes executivo, legislativo, as relações partidárias e as empresas, que vão redundar em muitos dos problemas que a gente tem tido hoje no nosso país. O grande problema é a inexistência de uma formalidade nessa relação. Você explica o desenvolvimento de um país pela existência de instituições. Não é pelo desenvolvimento tecnológico, não é pelo desenvolvimento de outros conjuntos que são igualmente importantes, mas pela existência de instituições. Quando uma área não é institucionalizada, e é o caso da relação entre empresa e governo no Brasil, isso pode explicar o descaminho que nós estamos vendo. Cláudio Melo Filho não chegou agora nessa história. Vamos voltar para abril, quando o ex-senador Ginhagelo foi preso sob acusação de cobrar propina para evitar a convocação de empreiteiros a uma das CPIs que investigaram a Petrobras. E vamos lembrar também como é que o Ginhagelo chegou nessa história. Foi por meio da delação de outros 2 personagens, o ex-senador Delcídio do Amaral
e o dono da construtora UTC, Ricardo Pessoa. Pois bem, naquela altura veio à tona a história de que Cláudio Melo Filho teria oferecido 5 milhões de reais a Ginhagelo para proteger executivos da Odebrecht na CPI. Só que o caso não prosperou naquele momento. Preso em junho de 2015, Marcelo Odebrecht só começou a encarar seriamente a hipótese da delação premiada muitos meses depois, quando a força-tarefa da Lava Jato descobriu o departamento de propina da empreiteira. Em vez de um ganha-ganha-ganha, eles simplesmente retiram a sociedade do jogo. E fica um ganha-ganha entre o agente público e a empresa privada. Para o estarrecimento geral de toda a nação, nós vimos que isso estava muito mais organizado do que se podia imaginar. E aí, algumas companhias públicas foram tomadas de assalto e criaram uma verdadeira máquina capaz de gerar esses recursos para a corrupção. Quem revelou seu funcionamento foi a secretária Maria Lúcia Tavares. A partir daí, foram 9 meses de negociações até a assinatura dos 77 acordos, fora o de leniência da empresa. Esse acordo é entre Ministério Público, Defesa e Acusado ou Delegado de Polícia, Defesa e Acusado. Porque é uma negociação muito longa. O termo de acordo e os anexos vão ser submetidos à homologação do Judiciário, que vai verificar a legalidade. Ok, homologado, volta aí para o delator fazer a colaboração premiada. Todas as informações dadas pelo delator têm que ser confirmadas por outras provas. Nas 82 páginas de depoimento, uma coleção de apelidos de políticos dos mais variados partidos. Renan Calheiros era Justiça, Gedel Vieira Lima, Babel, o deputado Duarte Nogueira, o Corredor, Eduardo Cunha, Caranguejo, Marco Maia, Gremista, José Agripino, Gripado, Ginhagelo, Campari, Ciro Nogueira, Piqui, Daniel Almeida, Comuna, Delcídio Amaral, Ferrari, Heráclito Fortes era o Boca Mole, Rodrigo Maia, Botafogo, Eunício Oliveira, o Índio, Moreira Franco, Gato Angorá e Romero Jucá, Caju. Não tem mais nada, não? De acordo com Cláudio Melo Filho, Romero Jucá era o principal interlocutor da Odebrecht no Senado. Daí o apelido de resolvedor geral. Ele teria recebido 22 milhões de reais ao longo do tempo em contrapartida pela aprovação de matérias defendidas pela empreiteira e distribuído esse dinheiro entre colegas do PMDB do Senado, como Renan Calheiros e Eunício Oliveira. Vale a pena a gente lembrar por que Romero Jucá tem tamanho trânsito na casa. Romero Jucá é um personagem influente na política brasileira há mais de 30 anos. Começou no antigo MDB e passou por diversos partidos até se fixar no PMDB, em 2003. Elegeu-se 3 vezes senador por Roraima. Foi líder dos governos Fernando Henrique, Lula e Dilma Rousseff. Jucá era alvo de inquérito da Lava Jato quando foi nomeado ministro do Planejamento, na largada do governo Temer. Mas caiu pouco depois, quando veio a público uma conversa entre ele e o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. Botar o Michel, um grande acordo nacional. Com o Supremo, com tudo. Todo mundo ia parar tudo. E aí depois delimitar onde está. Pronto, parava tudo. Tem que mudar o governo para poder escancar essa questão direito. Eu não fiz nada de errado. Jucá disse ter recebido bem mais do que 22 milhões. Teriam sido 38. Mas tudo de acordo com ele, para campanhas do PMDB e dentro da lei. No entendimento do delator, nas negociações Jucá falava não apenas por si, mas também por Renan Calheiros. Renan era considerado elemento-chave para os interesses da Odebrecht no Senado. Na planilha de pagamentos da empreiteira, o codinome de Renan, Justiça, aparece como tendo recebido R$500 mil em 2010. No acordo de delação, o senador teria condicionado o apoio à renovação de contratos na área de energia no Nordeste a uma colaboração para a campanha do filho dele ao governo de Alagoas. Ele teria sido atendido com a doação de R$320 mil a pretexto de campanha. Depois, no mesmo período eleitoral, havia sido doado mais R$1,2 milhão.
Renan disse que não há nenhuma irregularidade em suas contas pessoais ou eleitorais. Na outra cúpula do Congresso, a Câmara dos Deputados, o grupo de confiança da Odebrecht tinha entre seus integrantes, segundo Cláudio Melo Filho, o próprio Michel Temer, que presidiu a casa mais de uma vez, e gente muito próxima dele. Eliseu Padilha, atual chefe da Casa Civil, Moreira Franco, secretário do Programa de Parcerias e Investimentos, e Gedel Vieira Lima, ministro da Secretaria de Governo até o fim de novembro. Padilha é apontado como o principal receptor dos pagamentos feitos pela Odebrecht ao PMDB da Câmara. Moreira teria favorecido a Odebrecht tanto quando deputado como quando era ministro da Aviação Civil no governo Dilma Rousseff. Gedel, sempre segundo Cláudio, atuou em benefício da empreiteira como deputado e como ministro da Integração Nacional no segundo mandato de Lula. Os três disseram que nunca fizeram nada irregular. Também Eduardo Cunha tinha muito peso, devido à influência que exercia sobre outros deputados. Com a bênção de Cunha, a Odebrecht conseguiu uma capitalização de 430 milhões no fundo de investimentos do FGTS. Acusado pelo delator de ter recebido 4 milhões e 600 mil reais, o ex-presidente da Câmara nega. O atual presidente da Casa, Rodrigo Maia, do DEM, também aparece no acordo de delação como tendo recebido 100 mil reais para facilitar a aprovação de uma medida provisória que tratava de questões tributárias. Ele também nega. Pagamentos indicados por Cláudio Melo Filho eram aprovados pelo próprio Marcelo Odebrecht. Na maioria das vezes, de acordo com o diretor, a conta era cobrada perto de períodos eleitorais e às vezes como doação oficial para campanhas. Cláudio insiste em dizer que as liberações só aconteciam mediante o entendimento de que os eleitos se dedicariam a defender os interesses da empreiteira. Além de dinheiro vivo, alguns políticos parceiros recebiam agrados como relógios avaliados em mais de 80 mil reais. Vazamentos parciais de outras delações revelam uma ação intensa da Odebrecht também nas esferas de poder estadual e municipal. Segundo o superintendente da Odebrecht no Rio, Leandro Azevedo, entre os beneficiados por Caixa 2 no estado estariam o governador Luiz Fernando Pezão e o prefeito Eduardo Paes, ambos do PMDB. O senador Lindbergh Farias, do PT, e o ex-governador Antony Garotinho e a mulher dele, Rosinha, ambos do PR. Pezão teria recebido 24 milhões de reais na campanha de 2014 e Paes 26 milhões em 2012, entre pagamentos no Brasil e no exterior. Todos negam ter recebido dinheiro de forma ilegal. De acordo com um terceiro delator, Paulo Cesena, que até o mês passado era presidente da Odebrecht Transporte, o ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, teria recebido 14 milhões de reais para sua campanha ao Senado. Não há registro de doação do grupo Odebrecht nesse valor nas contas de campanha de Kassab. Ele afirmou que os depoimentos da Lava Jato precisam ser apurados com profundidade para evitar conclusões apressadas. Políticos do PSDB também foram citados em outros acordos de delação da Odebrecht. O ministro das Relações Exteriores, José Serra, teria recebido 23 milhões de reais não declarados na campanha à presidência de 2010. Ele afirma que suas campanhas são conduzidas dentro da lei. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, também teria recebido contribuição via Caixa 2 em suas duas últimas campanhas. Pelo menos 2 milhões em dinheiro vivo entregues ao cunhado de Alckmin. A assessoria do governador diz que toda a arrecadação sempre foi feita de acordo com a legislação. O ex-governador e ex-ministro petista Jacques Wagner também aparece nas delações. Segundo Cláudio Melo Filho, ele atendia aos pleitos da empreiteira mediante doação para suas campanhas e de outros candidatos do PT. As contribuições teriam começado em 2006, quando concorreu ao governo da Bahia, e ao longo dos anos teriam passado de 20 milhões de reais. Jacques Wagner ganhou 2 relógios de luxo como presente de aniversário. Ele disse que não cometeu ato ilícito nenhum, que guardou os relógios, mas nunca usou. Não é uma operação que vai resolver o nosso problema, mas ela pode estar abrindo, na verdade, as possibilidades para que a gente possa enfrentar os dilemas que a gente tem, as mazelas que existem nessa relação, e ela pode estar, na verdade, sendo o gancho para a gente aprofundar as questões que merecem ser aprofundadas no nosso país.
Eu não sou tão otimista porque entendo que nós temos um grande desafio, que é o desafio de acreditar que os políticos possam resolver o nosso problema de falta de entendimento geral que tem na sociedade. As grandes lideranças costumam aparecer exatamente nessas horas, né? Daqui a pouco, como as empresas atuam para defender os seus interesses nos Estados Unidos e a zona de fronteira entre lobby e corrupção. A influência do dinheiro na política é uma discussão opaca no Brasil. As delações da Operação Lava Jato, reveladoras de esquemas multimilionários e duradouros de financiamento ilegal, fizeram crescer a atenção sobre um projeto para regulamentar o lobby no país. Ele é baseado no modelo americano, que criou mecanismos para regulamentar a defesa de interesses de grupos e empresas junto ao poder público. Em Washington, mais de 30 mil lobistas identificados como tal trabalham por pautas e causas dos mais variados setores dentro do Congresso, agindo para criar, derrubar e modificar leis em benefício de seus clientes. É um trabalho regulamentado desde 1946 e a lei é severa com quem recebe propina. Recentemente, o presidente da Assembleia Legislativa de Nova York, Sheldon Silver, recebeu uma sentença de 12 anos de prisão. É um modelo institucionalizado desde a primeira emenda à Constituição norte-americana. Desde então, essa relação existe e ela permite às empresas que elas defendam os seus interesses frente aos órgãos públicos. Dentro dessas regras, é possível aprimorá-las e é possível identificar aqueles que não a cumprem, pagando por isso, digamos assim. O problema não é só receber. Pagar a propina também pode acabar mal. Jack Abramoff é uma lenda entre lobistas americanos. Ao longo dos 2 mandatos de George W. Bush, distribuiu envelopes com dólares a quem lhe desse votos para cumprir as suas missões. Por causa dele, a lei americana para a prática de lobby ficou mais rígida. Preso e banido da profissão, Abramoff revelou seus métodos para burlar as regras. For example, if you were a congressman and I were lobbying you, I couldn't take you out to have lunch and pay for your lunch. But if I decide to declare that lunch a fundraising event and I pull out of my coat $5,000 checks and give it to you, we can go have lunch. The act that people wanted to prevent by making those rules was still taking place. So there are plenty of loopholes and plenty of ways to get around it, and what we're trying to do is close some of those. A poderosa Associação dos Lobistas Americanos acaba de mudar de nome, em questão de 3 anos atrás, para a Associação de Relações Governamentais dos Estados Unidos, porque a palavra lobby começa a ser pesada para carregar. É a mesma coisa, mas tira o nome. No caso brasileiro, sim, essas relações não sendo institucionalizadas, elas caminharam dentro de um processo no qual o interesse público foi o grande prejudicado. Aqui no Brasil, o debate sobre o regramento do exercício de pressão do capital sobre a agenda pública, e não só no Congresso, tende a ganhar força à medida que vierem à tona os demais depoimentos da Odebrecht. A pequena amostra vazada até aqui atinge principalmente um grupo influente no Congresso há muito tempo e que, no momento, comanda também o Executivo Federal. Justo quando esse mesmo grupo comemorava a decisão do Supremo de manter Renan Calheiros na presidência do Senado. Outros depoimentos, inclusive dos donos da empreiteira, devem ampliar o escopo de atingidos para outros poderes, partidos e governos. Nessa história, ainda é cedo para contar mortos e feridos.